Ok, então, vamos voltando aqui para a nossa segunda parte da aula, né? Quem está assistindo no YouTube aí, convido a vir junto com a gente. Bom, o que a gente vai tratar aqui, né? O que a gente vai fazer a partir de agora, né, nessa aula e nas próximas que a gente for fazer aqui às quartas-feiras, vai ser entender como o cálculo é capaz de nos ajudar a entender o comportamento de funções, comportamento mais qualitativo de funções, né? Uma coisa que talvez vocês já tenham percebido na vida escolar de vocês é que se tem uma coisa que é difícil é fazer gráfico de função. Quando vocês estudaram função lá no ensino médio e foi pedido para vocês assim, faça esboço do gráfico de função. Qual foi a estratégia, qual foi a técnica que vocês usaram para fazer gráfico de função? Vocês podem compartilhar com a gente? Pode ser no chat aí. Qual era a técnica utilizada para o esboço de gráfico de função? Perfeito, Júlio. Fazia uma tabelinha. Essencialmente a técnica é essa, né? Você faz uma tabelinha, na verdade assim, o primeiro passo, faz uma tabelinha. Segundo passo, coloca os pontos que você encontrou através da tabela lá no desenho do plano cartesiano. Não é isso? E depois? Depois que você faz a tabela, você marca os pontos no gráfico, e aí? E aí? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Né? O gráfico ainda não saiu, só tem uma porção de pontos lá. Exatamente, Gustavo. O próximo passo é aquela técnica milenar, né, que a gente aprende lá no Jardim da Infância, né, chamada de ligue os pontos. Né? Quem nunca, né, quando criança, não tinha aqueles monte de pontinhos, e aí era ligue os pontos, e os pontos eram numerados, você ia, né, liga 1 no 2, 2 no 3, 3 no 4, vai ligando, 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 e no final, depois que você liga os pontos, sai o desenho de um ursinho, né? Já fizeram isso? Todo mundo já fez isso, né? Esse é o ligue os pontos. É assim que a gente... Essa é a técnica... Saudade, né, Vitória? Quer dizer, agora a gente liga os pontos e não aparece o ursinho mais, infelizmente, né? Mas a técnica é essa, né? Bota os pontos lá e liga os pontos, né? Mas vocês concordam que essa técnica ela é super ineficiente? Porque você tem lá uma quantidade de pontos. De quantas maneiras diferentes você poderia ligar esses pontos? Concordo que tem, assim, uma infinidade de formas diferentes de ligar uma coleção de pontos? Poderia ligar de qualquer forma que eu quisesse. Então, assim, esboçar gráfico dessa forma não é eficiente. É horrível, né, como o Guilherme está dizendo. Pois é, as ideias que a gente desenvolve no cálculo, principalmente o conceito de derivada, eles são extremamente úteis para a gente fazer uma análise mais qualitativa do comportamento das funções, que pode, e aliás ajuda muito, a entendermos o aspecto ou as características fundamentais do gráfico daquela função. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é, derivada serve para esboçarmos gráficos de funções, para entendermos as características de gráficos de funções. E é isso que a gente começa a fazer hoje. Eu não vou esgotar isso hoje, é assunto para uma série de encontros. Mas hoje a gente começa isso, começa a entender como a derivada é útil nesse sentido. E o que a gente vai abordar hoje é o que eu estou chamando aqui de os altos e baixos, né? Se tem uma coisa que a gente está experimentando, principalmente nesses tempos, são os altos e baixos na vida, né? Ou tem alguém aqui que não está assim, está num platô, assim, não, eu estou sempre bem, eu estou sempre zen, tudo acontece e eu estou na paz, não, estou tranquilo, estou sossegado. Tem alguém que está assim? Ou essa curvinha aí te define, essa curvinha, esse desenho que vocês estão vendo aí define, né? Ora eu me sinto assim, decolando,
hora eu me sinto ladeira abaixo, e de repente eu já estou decolando de novo, de repente ladeira abaixo, né? E é isso, é lá em cima, de repente é lá embaixo, muito alto e baixo, né, Évila? Pois é, comigo não está diferente não, gente. São altos e baixos o tempo inteiro, e é com todo mundo. A gente está passando por uma situação que, assim, ninguém de nós nunca viveu isso antes, né? Complicado demais, né, Rafa? E, pô, a gente está experimentando esses altos e baixos, né? E por que que acontecem altos e baixos? Porque os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas são variáveis, né? Quem dera as nossas emoções fossem constantes. Aliás, quem dera não, acho que a vida seria muito chata se as nossas emoções fossem sempre a mesma coisa. Ia chegar num ponto em que ia ser tão entediante que a gente nem ia dar conta. Que bom que as nossas emoções variam, né? Que bom que vem a tristeza, mas que bom que a tristeza também vai embora, né? E que bom também que os momentos de euforia não duram para sempre, porque senão também a gente não ia dar conta, né? De viver naquela euforia o tempo inteiro, né? Exatamente, Guilherme. Se a emoção não variasse, não haveria emoção alguma, né? Então, se emoção é constante, então emoção é zero. Esse é o teorema que nós estamos demonstrando aqui, né? Então, que bom que varia. Mas a gente já percebeu que quando a gente fala de variação, quando a gente fala de movimento, a gente está entrando no campo do cálculo diferencial, a gente está entrando no universo onde habitam as funções. Função é a linguagem do movimento. Então, quando a gente fala de variação, a gente está falando de funções. Então, assim como nas nossas emoções, que variam, né, e por isso ocorrem altos e baixos, a função, que também representa a variação, a função é aquilo que dá forma, aquilo que dá rosto à ideia de movimento, à ideia de variação, ela, claro, vai ter os seus altos e baixos, né? Função, ora vai estar crescendo, ora vai estar decrescendo, né? Aliás, vocês concordam comigo que é bastante intuitivo e bastante natural dizer que uma função pode ser crescente e dizer que uma função pode ser decrescente, principalmente olhando para o gráfico da função. Vocês concordam que esses conceitos, eles nos soam bastante naturais? Para vocês, esse conceito soa natural? Se eu disser, por exemplo, para vocês, ou melhor, se eu perguntar para vocês, nesse desenho desse gráfico que vocês estão vendo aí nessa imagem, né? Tem as duas carinhas aí, demonstrando, assim, representando a variação das nossas emoções na quarentena, e logo abaixo tem um gráfico, né? Esse gráfico, se eu perguntar para vocês, olha, ali, para valores de x ali negativos, menores do que zero, até alguma coisa ali 0,3 mais ou menos, nesse pedaço do gráfico, né, de menos 1 até 0,3, vocês diriam que a função que está representada ali, ela cresce ou ela decresce? O que vocês diriam? Ela cresce, cresce. Claro, ela cresce. Agora, se eu olhar no intervalo que vai ali mais ou menos de 0,3 até aproximadamente 1,8, vocês diriam que a função, nesse intervalo de 0,3 até 1,8, ela cresce ou ela decresce? Agora ela decresce. E para frente de 1,8, o que acontece com ela? Para frente de 1,8, ela volta a crescer. Exatamente. Né? É super intuitivo isso, né? É essa coisa dos altos e baixos, né? Uma hora a função está ali, está decolando, né? Até que ela chega lá no pico, né? Ela chega no topo. E aí é aquela coisa, né? O grande problema do topo é que imediatamente depois você está ladeira abaixo, né? E até que você desce, até chegar lá no fundo do poço, né? Você chega lá no fundo do poço e fala, pronto, para mim não tem mais esperança, para mim já deu, puxa, já estou no fundo do poço. E aí vem aquela outra coisa também, né? Olha, do fundo do poço, amigo, só dá para subir agora, não tem mais como descer. Né? Agora, daqui para frente, é só decolar de novo, né?
A função representa bem isso, esses altos e baixos, né? Esses crescimentos e esses decrescimentos, né? Esse aumento, depois essa diminuição, né? Isso fica muito bem representado. Pois o que a gente vai ver aqui nessa aula agora, nessa parte da aula agora, é qual é a relação entre essas características, essas qualidades da função de hora crescer e hora decrescer com a noção de derivada que a gente está aprendendo, né? Então, para isso, primeira coisa aqui, primeira vez que vocês vão interagir, né? Vocês estão vendo aí um quadrinho, né? E aí tem a seguinte pergunta: quais são os significados e interpretações da derivada? Então, algumas respostas aqui. É legal que vocês podem, inclusive, curtir as respostas que vocês gostarem. Várias respostinhas aqui. Beleza, eu vou ler aqui algumas respostas, então. Então, derivada, né? É taxa de variação, né? Pode ser ou velocidade ou aceleração. Derivada é variação. Derivada é inclinação de uma reta tangente e também taxa de variação instantânea. É taxa de variação. Um dos usos grandes que a derivada me proporcionou foi a transformação de equações de espaço em velocidade, de velocidade em aceleração. Perfeito. Ferramenta, característica instantânea, angulação, muito bom. Taxa de variação de uma função em determinado ponto, taxa de variação, coeficiente angular da reta tangente, né? Derivada representa a taxa de variação. Perfeito, gente. Legal. Isso me deixa bastante contente, porque mostra que o conceito está fazendo sentido para vocês, e é justamente isso, né? E aqui só de olho para ver se apareceria o conceito de derivada que eu apresentei para vocês hoje, mas eu acho que não apareceu. Derivada enquanto quociente de infinitesimos. É também uma interpretação da derivada, né? A visão filosófica da derivada é assim, é um quociente de infinitesimos, né? Mas muito bom, gostei demais das respostas. Fica claro, tem mais algumas aqui, deixa eu colocar. Legal. Perfeito, né? É a taxa de variação instantânea, utilizada, alguém aqui respondeu colocando nas aplicações, né? A gente pode estudar deslocamento, a gente pode estudar questões relacionadas a lucros de uma empresa, exatamente. Questões envolvendo variação, a derivada cai como uma luva, todas elas, né? Perfeito, gente. Bom, derivada é isso, é exatamente isso que vocês colocaram, estão todos aí. O Guilherme está dizendo não conseguiu escrever tudo. Você pode responder duas vezes, exatamente como a Guilherme está dizendo. Você pode colocar, se precisar escrever mais, você coloca faz um outro postzinho, beleza? Alguém ainda está postando uma resposta? Podemos caminhar? Podemos caminhar? Beleza, bom, então, essa é a pergunta, né? Qual é o significado da derivada? Bom, o significado da derivada é exatamente esse que vocês colocaram, né? Derivada ela calcula taxa de variação instantânea, né? E isso, encarado do ponto de vista geométrico, significa exatamente dizer que a derivada, ela nos fornece o coeficiente angular da reta que é tangente ao gráfico de uma função num ponto. Então aqui eu coloquei um gráfico, né, uma funçãozinha ali em azul, e a reta tangente ao gráfico dessa função, aqui é no ponto 1, né, no ponto de abscissa 1.
E, então, naquele ponto, esse gráfico admite uma reta tangente. E essa reta tangente possui, claro, um coeficiente angular. O coeficiente angular, lembrando, né, é a tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo x. E é também aquele coeficiente, o azinho, que multiplica o x, né? Se a equação da reta é y igual a ax mais b, então o azinho dessa equação é o coeficiente angular, que é também o ângulo, né? Que é também a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Então, exato, essa é a ideia que nós vamos nos apegar a partir de agora, essa é a interpretação da derivada que nós vamos guardar aqui e segurar, né, com a gente, deixar isso sempre na nossa mente, que derivada de uma função em um ponto fornece o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Então, voltando aqui um pouquinho, esse coeficiente angular dessa linha vermelha aqui, que é a reta tangente ao gráfico dessa função, no ponto de abscissa 1, ele é exatamente a derivada da função, cujo gráfico é essa linha em azul, no ponto 1. Né? Então, se eu derivo a função, essa função que está aí em azul, e aplico no ponto 1, o resultado dessa, né, esse número, a derivada da função aplicada no ponto 1, é exatamente o coeficiente angular, a tangente desse ângulo aqui. Certo? Me digam, isso está claro para vocês? Essa interpretação, essa visão acerca da derivada está suficientemente clara para vocês? Isso faz sentido? Isso está, assim, ok? Vocês se sentem assim, não, isso daí, ok, fez sentido, entendi essa ideia e me sinto confortável com ela. Faz sentido? Luiz está dizendo que sim, Murilo também, Miguel, beleza. Beleza. É isso que nós vamos nos apropriar agora e seguir firme com essa ideia, tá bom? Então, derivada num ponto é o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto, ok? Outra coisa que a gente vai lembrar aqui, relembrar aqui, o coeficiente angular, ou o sinal do coeficiente angular, ele impacta na reta, né? Então, se uma reta tem coeficiente angular positivo, como é o aspecto dessa reta? Podem me dizer. Se uma reta tem coeficiente angular positivo, perfeito, Rafaela, Guilherme também, ela cresce, né? É o que o slide aí está ilustrando. O coeficiente angular positivo, a reta é uma reta crescente. Coeficiente angular negativo, acontecerá o contrário, será uma reta decrescente, né? Isso tem a ver com o sinal da tangente, né? Quando a reta é crescente, é porque o ângulo é um ângulo menor do que 90 graus, que ela forma com o eixo x. E quando o ângulo é menor do que 90 graus, a tangente desse ângulo, ela é positiva. Agora, quando a reta é decrescente, o ângulo, ele fica maior que 90 graus, ele fica ali alguma coisa entre 90 graus e 180 graus. E para esse tipo de ângulo, a tangente é sempre negativa. É por isso que há essa relação direta entre o sinal do coeficiente angular e a inclinação da reta. Se o coeficiente angular é positivo, a reta é crescente. Se o coeficiente angular é negativo, a reta é decrescente. Certo? Então, esse é um segundo ponto. Primeiro é o que nós acabamos de estabelecer, e eu disse para vocês, segura isso firme e deixa isso na mente, que é a derivada de uma função num ponto representa o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico daquela função naquele ponto. Ok? Agora, vamos lá. Mão na massa de novo. Tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar, vai aparecer aí para vocês eixos coordenados, né? Um plano. E nesse plano vocês vão desenhar o gráfico de uma função, tá bom? Só que esse gráfico dessa função, ele vai ter que satisfazer as seguintes condições. Então, a primeira condição, a derivada tem que ser negativa,
Então, o sinal da derivada tem que ser negativo entre menos 4 e menos 1. Depois, o sinal da derivada vai ter que ficar positivo de menos 1 até 2. E depois ele vai ter que voltar a ficar negativo de 2 até 4. Tá bom? E além disso, nos pontos menos 3, 0 e 3, a função tem que valer 0. Tá bom? Então, ó, vocês precisam desenhar, o que precisam fazer agora é desenhar o gráfico de uma função que vai ter que cumprir essas 3 condições. Tá bom? E manda ver. Estarei aqui aguardando os desenhos de vocês. Me digam aí, vocês estão vendo esse gráfico? É um dos que foi feito aqui, um de vocês fez esse desenho, tá todo mundo vendo, né? Bom, nesse gráfico, né, vamos ver, o que foi pedido foi, a função ela tem que ter derivada negativa entre menos 4 e menos 1, depois a derivada tem que ficar positiva, de menos 1 até 2, depois ela tem que ficar negativa de novo, de 2 até 4. E, além disso, em menos 3, em 0 e em 3, essa função ela tem que ser 0, ela tem que dar 0. O valor dela tem que ser 0, né? F de menos 3 tem que ser 0, F de 0 tem que ser 0 e F de 3 tem que ser 0. Digam para mim, olhando para esse gráfico, vocês concordam que essa função ela tem todas as características que foram pedidas? Tem alguém que olha e fala assim, alguém disse assim, tomara que sim. O Guilherme, porque é o meu, né? Assim, se não for, mas tá perfeito, o seu gráfico tá perfeito, Guilherme. Assim, garanto a você muito melhor do que o que eu tentei fazer, tá bom? E então, todo mundo concorda que é isso, que é assim, essa função tem todas as características que foram pedidas, né? Mas a pergunta é, mas por quê? Por quê, né? Por que que... Bom, o que foi pedido foi, de menos 4 até menos 2, até menos 1, a derivada tem que ser, exatamente, Júlio, agora a ideia, assim, o porquê disso, né? Vamos entrar nisso agora, tá bom? Mas eu não queria, assim, só trazer, é assim e pronto. Eu queria dar a vocês essa liberdade, esse espaço para poderem pensar, tentar articular as ideias vocês mesmos e ver o que sai, né? Para que não seja só algo que cai no colo de vocês sem qualquer tipo de reflexão. Assim, eu acredito que o aprendizado ele é muito mais significativo, porque ele parte de você, e parte de uma postura mais ativa, né? De você é quem faz, você é quem tenta fazer, e claro, podem ter erros, e eles são completamente, não apenas aceitáveis, mas eles são desejáveis, porque eles contribuem no processo de aprendizado, né? Então, sim, vamos explicar por quê. Mas o que ficou claro aqui, né, como o Guilherme se identificou, posso usar, né, Guilherme? O que o Guilherme fez aqui foi, olha, se eu sei que a derivada tem que ser negativa e tem que, né, cortar aqui o menos 3, né, no menos 3 ela tem que cortar o eixo x, então eu já sei que ela vai ter que começar lá em cima. Se eu começar esse desenho aqui na parte de baixo do eixo x, não vai dar certo. O Guilherme já percebeu, muito sabiamente, aliás, ele percebeu isso. E ele começou lá em cima, fez aqui a curvinha assim, decrescente, né? Então, fez a curvinha decrescente, aí, na hora que chega no menos 3, ele cortou o eixo x e decresceu até aqui embaixo. Então, a característica de a derivada ser negativa, como é que o Guilherme traduziu aqui nesse desenho, no gráfico? Porque
eu não consigo enxergar a derivada negativa no gráfico, mas o que, que eu consigo enxergar no desenho do Guilherme? De -4 até -1, como é o gráfico do Guilherme? Derivada negativa, curva decrescente. É isso que o Miguel está dizendo, e foi exatamente esse o princípio que o Guilherme usou, né? Depois de -1 até 2, a derivada teria que ser positiva, né? O Átila está dizendo, pois o coeficiente é negativo. Exatamente, esse é o segredo, Átila. Mas vamos chegar e vamos bater em cima disso um pouco mais de cuidado, tá bom? Então, de -1 até 2, o que era pedido é, ó, a derivada tem que ser positiva e tem que cortar no zero. Então, assim, quando o x for zero, a função tem que dar zero. Então, ele tem que passar ali pela origem. Então, Guilherme não teve dúvidas, puxou aqui e fez a curvinha subindo até chegar lá em cima, cortando no zero, né? Portanto, enquanto o que foi pedido foi, ó, a derivada tem que ser positiva nesse intervalo, o que o Guilherme desenhou foi uma curva que cresce, né? E depois, de 2 até 4, aquilo que era pedido que a derivada fosse negativa, o Guilherme desenhou como uma curva decrescente, né? Vou apresentar aqui alguns outros desenhos, ó. Tem esse daqui também, ó, mesma ideia, né? Vamos ver, aqui tem mais um. Né? Alguns aqui, né? Tem vários aqui, mas alguns para a gente ter uma ideia. E, de um modo geral, foi esse o aspecto que vocês apresentaram aqui, né? Portanto, o que ficou aí, né, bastante nítido, né, é que, ora, derivada negativa, né, refletiu aqui nos desenhos que eu vejo de vocês em o gráfico da função decrescente. E derivada positiva se refletiu em gráfico da função crescente, né? Professor. Vamos tentar entender isso um pouquinho melhor, né? Então vamos lá. Eu vou agora descompartilhar, então sugiro que vocês não fechem, tá? O Nearpod. Diga, Júlio. Se quiser, inclusive, abrir o seu áudio para fazer a pergunta, pode ficar à vontade, tá? Enquanto o Júlio coloca... O microfone não está funcionando? O meu? Deixa eu ver aqui. Ah, o seu não está funcionando. Tá. Entendi. Ah, você falou e eu não consegui ouvir, Júlio, foi isso? Entendi. Tente abrir seu microfone agora e fazer a sua pergunta para ver se o problema se foi corrigido ou se eu estou com essa dificuldade mesmo, por gentileza. Tá me ouvindo agora? Agora estou. Perfeito. Beleza. Eu ia perguntar se para a derivada ser zero tem que cortar o eixo x ali no gráfico. Beleza. Vamos responder essa pergunta também. Tá bom? Desculpa, mais alguma coisa? Era essa a condição, não era? Para cortar o eixo x, se a derivada precisa ser zero? É isso? Não. Se quando ela corta o eixo x, a derivada, quanto que dá a derivada mesmo? Quanto que dá a derivada quando ela corta o eixo x? Isso. Pode dar qualquer coisa. Tá. Vamos tentar deixar isso claro, tá bom? Entender, né, quando o gráfico corta o eixo x, qual é a relação com a derivada, quando que a derivada é zero, tá bom? Vamos tentar deixar essas questões mais claras agora, tá? Beleza. Então, ó, eu vou aqui descompartilhar aqui a minha página do Nearpod, mas eu sugiro que vocês não saiam dele, tá bom? Porque a gente vai utilizar ele no final aqui da aula. Eu vou só
trazer vocês aqui para outras coisas, tá bom? Então, eu vou parar aqui a apresentação, e sugiro então que vocês deixem o Nearpod aberto, mas venham aqui pro Meet, tá bom? Que agora eu vou projetar outras coisas que não o Nearpod, tá? Beleza, então vamos nessa. Então, ok, a gente, né, assim, conseguimos concordar com algumas coisas, né, e duas principais. A derivada num ponto, ela nos fornece o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto. E outra coisa é, o sinal do coeficiente angular determina quando a reta é crescente e quando a reta é decrescente, no sentido de que, quando o coeficiente angular é positivo, a reta cresce, e quando o coeficiente angular é negativo, a reta decresce, certo? O que eu vou compartilhar aqui agora com vocês é um gráficozinho aqui no GeoGebra. Não está aparecendo aqui, deixa eu... acho que eu tenho que colocar ele aqui ampliado. Beleza, agora ele vai aparecer. Então, vamos lá. Confirmem para mim, por gentileza, se vocês estão visualizando esse gráfico no GeoGebra. Estão, né? Perfeito. Bom, aqui a gente está diante do gráfico de uma função. A função em si aqui é uma função cúbica, né? É uma função é x ao cubo menos 3x quadrado mais x mais meio. A função em si, ela não importa muito para a gente. O que eu quero aqui é simplesmente observar com vocês, olhar um pouquinho para o gráfico dessa função e entendermos um pouco melhor aqui algumas coisas, tá? Então, por exemplo, né? Aliás, foi justamente um recorte dessa função que eu fiz lá na apresentação lá do Nearpod, era essa função que estava representada lá. Bom, essa função, né, como até a gente já tinha percebido lá, né, a gente percebe que, olha, para x aqui menor do que zero, né, quando o x vai caminhando aqui, né, menor que zero, e vai aumentando até chegar ali no 0,3, mais ou menos, essa curva aqui, ela cresce, essa função ela é crescente, né? Depois de 0,3 até ali 1,8, mais ou menos, ela é decrescente, depois ela volta a crescer. E essa função, né, a curva que descreve o gráfico dessa função é uma curva suave, ela não tem pontas, não tem bicos. Isso significa que essa função tem derivada em todos os pontos. Porque não ter bicos significa que naquele ponto repousa uma reta tangente, né? Significa que, ó, qualquer ponto que eu selecione no gráfico dessa função, né? Vamos colocar um ponto aqui, ó, por exemplo, qualquer ponto ali sobre o gráfico da função admite uma reta tangente, certo? Então, ó, tem um ponto A ali sobre o gráfico, e naquele ponto repousa uma reta tangente, né? Vamos lembrar também, né, o que significa a reta tangente, o que a reta tangente descreve, na verdade, né? O que a reta tangente, qual é o papel que a reta tangente desempenha, né? E a gente abordou um pouco isso, né, nas aulas que falamos sobre reta tangente. A ideia da reta tangente é que ela é a reta que melhor aproxima o gráfico daquela função nas proximidades daquele ponto. Então, deixa eu colocar esse ponto aqui um pouco aqui mais para cima, só para a gente enxergar isso melhor. Então, por exemplo, ó, nesse ponto aí onde eu coloquei o ponto A, né, o gráfico da função é a curva em verde. E a reta tangente é a curva, é essa linha roxa, né? Vocês concordam que numa vizinhança ou nas proximidades desse ponto aqui, do ponto a curva em verde e a curva roxa, elas são muito parecidas? Elas estão muito próximas uma da outra? A Rafaela está dizendo que sim,
Concorda? Todo mundo concorda? Faz sentido para vocês? Olha, perto daquele ponto, a reta tangente, ela aproxima o gráfico da função. É isso que a gente está dizendo aqui. Né? Ela aproxima. Elas estão muito parecidas uma com a outra, certo? Agora, se elas são muito parecidas, olha que coisa interessante. Se o gráfico da função, inclusive a gente pode até perceber isso fazendo esse movimento, ó. Nesse trecho aqui, ó, onde eu coloquei o ponto A, o gráfico da função é crescente. A função é crescente nesse trecho onde está o ponto A, vocês concordam? É crescente, né? Nesse pedaço aqui, ó, a curvinha é crescente. E a reta tangente naquele ponto é crescente? Sim ou não? Sim, né? A reta tangente também é crescente. Aliás, isso faz muito sentido, não faz? Porque, olha só, se a reta tangente aproxima o gráfico da função pertinho daquele ponto, e se o gráfico da função pertinho daquele ponto é crescente, não faz sentido que a reta tangente também seja crescente? Faz sentido isso para vocês? Porque os dois estão muito parecidos. Se eles estão muito parecidos, não teria como, por exemplo, o gráfico ser crescente, o gráfico da função ser crescente, e a reta ser decrescente. Porque eles estão se comportando muito parecidamente, né? Nossa, parecidamente, não sei nem se essa palavra existe, mas enfim, deu para entender, eu acho. Eles são muito parecidos, né, um com o outro. Então, se a curva em verde está crescendo, a reta tangente naquele ponto ali também vai crescer. Assim como se eu arrasto esse ponto A e trago ele para cá, ó, agora, nessa parte da curva, onde está o ponto A, o gráfico da função agora ele está decrescendo, não está? Concordam que ele está decrescendo? Agora ele está decrescendo. E como está a reta tangente naquele ponto? A reta tangente está crescendo? Está decrescente. Então, olha só. Se o ponto está numa parte do gráfico que é crescente, então a reta tangente naquele ponto será crescente. E se um ponto está numa parte do gráfico em que o gráfico em que a função é decrescente, então a reta tangente também será decrescente. É isso que a gente observa aí, né? Vou até dar um movimento aqui para a gente perceber isso, ó. Olha lá. O ponto está passeando numa parte do gráfico em que a função cresce, a reta tangente crescente, ó. Agora ele começou a decrescer, automaticamente a reta tangente também virou decrescente. Agora tem uma inversão, e aí voltou a crescer a função e voltou a crescer a reta tangente também. Ficou claro isso, gente? Esse aqui é o ponto-chave, tá? Esse aqui assim, é a chave mesmo para a gente compreender essa ideia. O que acontece com a função em termos de crescimento ou decrescimento acontecerá também com a reta tangente. Digam para mim, tá claro isso para vocês? Fez sentido? Vocês estão comigo? Estão acompanhando a ideia? Ficou claro, Guilherme? Beleza. Pessoal aí, restante que estão por aí, tá claro para vocês? Está fazendo sentido isso? Tá, então, ó, eu vou repetir só para a gente deixar a ideia clara. Então, como a reta tangente aproxima o gráfico da função numa vizinhança do ponto onde ela é tangente, então, se o gráfico naquela proximidade for crescente, a reta tangente também será. Idem para decrescente. Se a função for decrescente na vizinhança daquele ponto, a reta tangente também será decrescente. Né? E tem, no caso aqui, dois pontos em que acontece uma mudança de comportamento, uma mudança qualitativa, né? Que são precisamente naqueles pontos ali, 0,3 aproximadamente, e 1,8. O que acontece nesses dois pontos? No ponto 0,3 e no ponto 1,8. Acontece essa inversão.
né? Antes de 0,3, a função ela tá crescendo, né? Depois de 0,3, agora ela começa a decrescer, né? Lá em 1,8, antes de 1,8, ela está decrescendo. Depois de 1,8, ela começa a crescer novamente, né? Vocês conseguem perceber essa mudança de comportamento que acontece nesses dois pontos? No ponto que se coloca ali naquele pico, naquele topo daquela montanhazinha, né? E o outro ponto que se coloca lá no fundo do poço, né? Seriam os pontos que representam aquele auge da nossa euforia no dia que a gente está felizaço, e o outro ponto que representa aquele mais baixo do fundo do poço que a gente chega quando a gente está lá naquela bad, né? Estão conseguindo ver, enxergar esses dois pontos e ver que eles têm algo de diferente, eles têm algo de, assim, de único, né, no gráfico dessa função. Vocês conseguem ver isso? Por exemplo, aquele ponto ali, o 0,3, aliás, por onde o gráfico da função está passando nesse momento, né? Naquele ponto ali, quanto vale a derivada da função naquele ponto? O Guilherme está dizendo que é zero. Todo mundo concorda? Deixa eu parar esse passeio aqui e vamos colocar lá. Então, lá em 0, eu estou falando 0,3, mas... ver se eu consigo colocar aqui embaixo. Como isso aqui não é contínuo, às vezes ele não me deixa achar exatamente o ponto, que é uma aproximação, né? Mas eu tinha conseguido antes, eu não sei por que ele não está deixando agora. Bom, enfim, não estou conseguindo fazer parar exatamente ali. Mas quando a gente coloca em movimento, dá para pelo menos perceber que a hora que chega naquele pontinho ali embaixo, vocês conseguem perceber que a reta tangente ela fica horizontal? Fica claro para vocês que quando ela passa naquele ponto ali, que é o fundo do poço, a reta tangente fica horizontal? E quando ela passa naquele ponto ali, que é o topo da montanha, a reta tangente também fica horizontal? Vocês conseguem perceber isso? Fica claro isso para vocês, gente? Me digam. Sim ou não? Fica. Miguel está dizendo que sim, Júlio também. Pois é. A hora que ela chega naquele pontinho ali, a reta fica horizontal. Agora, se uma reta é horizontal, melhor dizendo, quanto vale o coeficiente angular dessa reta? Na reta horizontal, quanto vale o coeficiente angular dessa reta? Zero. Zero. Né? Pera, mas o coeficiente angular da reta é a derivada no ponto. Portanto, naqueles dois pontinhos ali, aquele pontinho ali, aproximadamente 0,2, 3, sei lá, e aproximadamente 1,8. Quanto vale a derivada nesses dois pontos? Lá em cima e lá embaixo. Derivada é o coeficiente angular da reta tangente. O Júlio está dizendo que não existe. Júlio, eu concordo com você que não existe em casos como, por exemplo, tranquilo, Vitória, imagina, eu que agradeço sua presença, depois confere lá o finzinho da aula no YouTube, tá bom? Então, ó, eu vou colocar aqui, vou tirar aqui um pouco esse, esse gráfico, vou colocar esse daqui, Júlio, especialmente para você tentar entender essa questão. Ó, aqui eu estou diante de um gráfico que também, ó, ele é crescente até o 2, né? Antes de 2 ele é crescente, à esquerda de 2 ele é crescente, e à direita do 2, para x maior que 2, ele é decrescente. Né? Então, cresce aqui, decresce lá. Agora, digam para mim, quanto é a derivada em 2 aqui? Quanto é a derivada no ponto 2?
Júlio, agora a sua resposta, ela tá perfeita aqui nesse contexto, exatamente, não existe. Por quê? Porque não repousa uma reta tangente aqui. Na verdade, se eu fizer pela esquerda, a reta tangente será uma. Se eu fizer pela direita, a reta tangente será outra. Portanto, a função não tem derivada. É aquela coisa de ter um bico, né? Quando a função tem um bico, ela não tem derivada. Mas é só quando ela tem bico que ela não terá derivada, que a derivada não vai existir. Se eu volto para esse aqui, é esse aqui, né? Aqui. Se eu volto para cá, agora nesses pontos, aqui em cima e aqui embaixo, tem bico nesse caso? Ou a curva é suave? Né? Consegue perceber que a curva, nesses casos, ela não tem aquela pontinha. Agora o gráfico é suave. Agora sim, repousa uma reta tangente ali. Né? E a questão é justamente essa. A reta tangente que repousa ali é horizontal. Ou seja, o coeficiente angular dela é zero. Opa, mas o coeficiente angular da reta tangente é a derivada no ponto. Conclusão, naqueles dois pontos, no ponto 0,3, mais ou menos, e no ponto 1,8, a derivada da função nesses dois pontos é zero, nesse caso. Né? Naquele outro exemplo, da função que tinha um bico, a derivada não existia. Aqui, a derivada é zero. Tá claro isso? Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Me digam. Sim? Beleza. Agora a gente só junta tudo. A gente só junta tudo. Né? Então, ó, se o gráfico é crescente, então a reta tangente em pontos naquela parte do gráfico também será crescente. Só que a gente já concluiu que se a reta tangente é crescente, é porque o coeficiente angular é positivo. Não foi essa a conclusão? O coeficiente angular positivo equivale a dizer que a reta tangente, que a reta é crescente. O coeficiente angular negativo equivale a dizer que a reta é decrescente. E o coeficiente angular é a derivada no ponto. Portanto, juntando tudo isso, nesse pedaço onde a curva é crescente, qual será o sinal da derivada, que é o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto? Me digam, qual é o sinal da reta tangente, do sinal da derivada nessa parte do gráfico onde a função cresce? Positivo, exatamente, Júlio. Todo mundo concorda com o Júlio? Que se o gráfico, se a função cresce naquele intervalo, então para qualquer ponto naquele intervalo, a derivada será positiva. Ou posso dizer assim, se a derivada é positiva naquele intervalo, então naquele intervalo a função será crescente. Posso dizer isso? Porque se a derivada é positiva, é porque o coeficiente angular da reta tangente em todos os pontos daquele pedaço do gráfico será crescente. Mas se a reta tangente é crescente, é porque a função também tem que ser, porque a reta tangente aproxima a função. Logo, derivada positiva implica que a função cresce. E da mesma forma, trago o ponto para cá, derivada negativa implica que a função decresce. Derivada positiva no intervalo implica que a função é crescente naquele intervalo. Derivada negativa no intervalo implica que a função é decrescente naquele intervalo. Então, aqueles desenhos que vocês fizeram estavam absolutamente perfeitos, né? Porque eles expressavam exatamente essa relação. Mas o que eu preciso agora saber de vocês é, isso está claro para vocês? E é assim, eu quero saber se assim, se está claro no sentido de que pô, fez sentido a ideia, e não simplesmente porque, eventualmente, eu posso ter ouvido isso em algum lugar, derivada positiva, a função cresce, mas isso não fez muito sentido. Eu quero saber se isso fez sentido para vocês. Se faz sentido, se é intuitivo, se, realmente faz sentido que quando a derivada é positiva, a função cresça, e quando a derivada é negativa, que a função decresça. O que vocês me dizem? Gente, fez sentido isso para vocês? Preciso desesperadamente ouvir vocês. Fez sentido isso? Que bom. Davi está dizendo que fez sentido também. Alguém tem alguma dúvida assim que, poxa, isso aqui não fez sentido?
Não, ou assim, alguma coisa assim, sei lá, não caiu, assim, na ficha. Fez sentido? Legal. A gente também dá alguns nomes aqui para esses dois pontos, ó. Esse ponto aqui em cima, onde a reta tangente fica horizontal, né? A reta tangente fica horizontal, é, a gente, a gente percebe que nesse ponto, ó, à esquerda dele a função cresce e à direita a função decresce. Quando isso acontece, esse ponto é chamado de ponto de máximo. No caso aqui, ponto de máximo local. Isso significa que, perto dele, a imagem desse ponto é a maior de todas. Né? Ela não é a maior de todas no domínio inteiro, porque, por exemplo, se você olhar para cá, ó, tem valores maiores. Mas perto desse ponto, a imagem dele é a maior de todas. Por isso ele é chamado de ponto de máximo local. E esse ponto aqui de baixo, onde a derivada é negativa à esquerda dele e positiva negativa à esquerda e positiva à direita, a gente, ou seja, né, a função decresce à esquerda e cresce à direita, a gente chama esse ponto de ponto de mínimo local, tá bom? Faz sentido esses nomes? Chamar esse ponto de máximo local e esse ponto de mínimo local? Olhando para o gráfico, faz sentido chamar de máximo e de mínimo? Faz, né? É o maior valor ali naquele pedaço. E aqui, onde está o ponto A, é o menor valor, né? Por isso a gente usa esses nomes. Aqui tem uma coisa interessante, olha. Para um ponto ser ponto de máximo ou de mínimo, a função não precisa ser derivável no ponto. Olha só. Nesse caso aqui, a função não tem derivada no ponto 2, né? Como a gente já destacou. Tem um bico lá, não tem derivada aí. Mas olha, a função, ela cresce à esquerda do 2 e ela decresce à direita do 2. Faz sentido dizer que o 2 é ponto de máximo? Sim ou não? Eu posso dizer que 2 é ponto de máximo? Posso, né? Você está concordando que faz sentido. Claro, assim, ser ponto de máximo ou de mínimo não tem a ver com ter derivado ou não. É só ser o maior, né? No caso aqui ele é o maior, inclusive aqui ele é o maior no domínio inteiro. Esse aqui é um ponto de máximo global, né? Para todo mundo. E ele é ponto de máximo, mesmo não tendo derivada. Certo? Então, ter derivado ou não tem relação com ser ponto de máximo. O que tem relação é, se ele cresce à esquerda e decresce à direita, então aquele ponto é de máximo. Né? Se ele decresce à esquerda e cresce à direita, aquele ponto será ponto de mínimo. Ok, gente? Com isso eu encerro aqui essa parte do conteúdo, né? Essa parte da segunda parte da aula, mas eu peço que vocês não saiam, eu quero fazer um testezinho com vocês, assim, até para vocês mesmo terem uma ideia de o que conseguiram absorver da aula de hoje, tá? As duas partes. Então, eu quero fazer um testezinho com vocês lá pelo Nearpod. Então, peço que vocês não saiam ainda, a menos que quem tenha algum compromisso, tá? Para a gente poder fazer isso. Mas eu vou, assim, em termos de conteúdo, é isso que eu queria trabalhar com vocês. O pessoal que está assistindo no YouTube, espero que tenha ajudado. Espero que tenha feito sentido as ideias, né? Espero que tenha ficado claro, que essas coisas tenham ganhado mais significado e seguimos aí juntos. Aguardo vocês aí nos próximos vídeos e um abraço para todo mundo que estiver assistindo no gravado.